A chance do deputado Gustavo Gayer, bolsonarista, ser cassado é muito grande. Porque segundo as informações que estão chegando, já existe um acordo do Davi Alcolumbre com o Hugo Mota, presidente da Câmara e presidente do Senado, para que o Gustavo Gayer seja cassado. Não teria nada a ver com o bolsonarismo, mas seria uma forma de moralizar tanto a Câmara quanto o Senado. O Gustavo Gayer está tão apavorado com a possibilidade de ser cassado que ele nem foi ao evento fiasquento do Bolsonaro no final de semana. Arrumou ali uma desculpa qualquer que faleceu a mãe de uma assessora e ele não pôde ir. Faça-me um favor, isso tem cheiro de desculpa esfarrapada. Só que o Gustavo Gayer não é o único bolsonarista que pode ser cassado, porque no Senado há uma cobrança para que o Marcos Doval, lembra o Marcos Doval, aquele senador que dá barrigadas nos outros? Ele também pode ser cassado. É um momento muito ruim para os bolsonaristas e muito feliz para nós. Porque se nós conseguimos caçar Gustavo Gayer, também Marcos Doval e até Carla Zambelli, olha que situação maravilhosa para todos nós. Coloque nos comentários, você acha que Alcolumbre e Hugo Mota vão prosseguir com o acordo para caçar Gustavo Gayer? Você acha que ele vai ser cassado? E o Marcos Doval merece a cassação? Você gostou que ele vai se lascar? Se você quer a cassação deles, você tem que deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. O Gustavo Gayer, ele fez aquela publicação execrável falando que imaginou a Gleisi Hoffmann, presidente do PT e ministra das Relações Institucionais, junto com Lindbergh Farias, deputado do PT, namorado de Gleisi Hoffmann, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, em um trisal. Ele falou assim, eu imagino eles num trisal. O que ele quis insinuar ali? Que ele imaginou os três tendo relações íntimas. E ele falou outras coisas, insinuando que a Gleisi Hoffmann era garota de programa, acompanhante, uma coisa terrível. A situação pesou pra ele. E ele nem foi no evento do Bolsonaro em Copacabana no último domingo. Porque ele disse o seguinte, olha, eu não fui porque uma assessora minha teve uma mãe que faleceu. E por conta dessa mãe que faleceu, eu não pude comparecer porque fui ao velório. Ao velório? Então peraí, então a mãe dessa assessora ou essa assessora é mais importante do que o Bolsonaro? Para o Gustavo Gayer? Ele que se coloca como um bastião do bolsonarismo nesse momento que o Bolsonaro mais precisa de ajuda. Nesse momento que todo mundo sabia que esse evento seria um fiasco porque a Bela Megali do Globo trouxe 2 reportagens falando disso. Que havia uma previsão no PL que o evento seria um fracasso. E ele não foi. No momento que o Bolsonaro mais depende dele. Olha, e ele fez uma live, se eu não me engano, falando que defendeu a Gleisi Hoffmann. Ele não quis ir, porque ele ficou com medo de arrumar indisposições com o Davi Alcolumbre, com o Hugo Mota, com o STF. E o Gustavo Gayer, ele representou muito bem os bolsonaristas. Gosta de ser machão, só que na hora que a situação aperta, o cara arrega. E ele arregou. Ele arregou. Por quê? Segundo a Raquel Landim do UOL, há um acordo do Davi Alcolumbre com o Hugo Mota. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, para que o Gustavo Gayer seja cassado. Isso não teria nada a ver com o bolsonarismo. Mas o Gustavo Gayer seria utilizado pela Câmara, pelo Senado, pelo Congresso como um todo, para dar uma moralizada na situação. Porque virou um espetáculo bizarro. Nicolas Ferreira colocou peruquinha. Depois nós tivemos outros episódios, bate-boca, inclusive até de deputados do PT. Ou vamos esquecer da palhaçada do Washington Quaquá, que quis sair ali ridículo. Então há uma necessidade de moralização. Porque não adianta somente levar deputados e senadores para o Conselho de Ética se o Conselho de Ética não faz nada. Você quebra a liturgia do cargo. Você macula o Congresso, você macula o Legislativo. Afeta toda a imagem e toda a percepção da população com os deputados, com os congressistas. Então há uma necessidade e o Gustavo Gayer vai ser utilizado para dar essa moralizada. Ainda mais porque, segundo a Thaís Bilenque e segundo o Toledo, José Roberto Toledo, ambos do UOL, a Gleisi Hoffmann caiu nas graças do Centrão. Caiu nas graças do Centrão. Porque ela tá sendo muito pragmática nas negociações, diferente do Padilha. O Padilha é incompetente. Mas a Gleisi tá lidando muito bem com o Centrão.
Então ela é a queridinha nesse momento. Então eles não querem ter desgastes desse tipo. E o Gustavo Gayer, que é um deputado notadamente reconhecido por ser um arruaceiro e não pelos seus projetos, ele não fez um ataque ao Davi Alcolumbre. Não. Ele fez um ataque à presidência do Senado. Porque se o presidente do Senado não fosse o Davi Alcolumbre, fosse o Rodrigo Pacheco, ou fosse o Renan Calheiros, ou fosse, sei lá, o Omar, o Otto, qualquer um, o ataque teria sido feito da mesma forma. Porque o Davi Alcolumbre estava ocupando o espaço de presidente do Senado. E por isso que ele foi atacado. Então não foi um ataque pessoal, não foi um ataque ao senador, foi um ataque ao Senado. Então, por conta de ter sido um ataque ao Senado, ele precisa ser punido. Porque um deputado não pode proferir tais ataques ao Senado. E o Davi Alcolumbre falou, eu vou acioná-lo criminalmente. E vou colocá-lo no Conselho de Ética. Mesmo ele tendo recuado depois, a situação ficou muito feia para ele. E vai ficar pior. Há uma força-tarefa do PL, segundo informações da CNN Brasil, para tentar ali convencer o Davi Alcolumbre a não prosseguir com o movimento no Conselho de Ética. O Gustavo Gayer tem até mesmo apoio da alta cúpula do PL para convencer o Davi Alcolumbre que ele se arrependeu e tal, mas não pode. Não pode. Essa é a chance que o Congresso tem de moralizar, de parar com essa palhaçada bolsonarista. Com esses embates que não são embates. A gente já viu deputado bater boca. Tem uma clássica do Fernando Collor com o Pedro Simon, que ele fala assim, parlapatão que é, viralizou. Ele falou assim, eu quero que você pegue as suas palavras e as engula e as digira da forma como melhor quiser. Não vou ficar aqui deblaterando com quem deblatera parlapatão que é. Já viu esse vídeo aqui do Collor, bater boca? Já aconteceram várias vezes, mas não nesse nível. A baixaria caiu muito. Muito. Mas muito mesmo. E ele não é o único. Ele, Gustavo Gayer, não é o único que pode ser caçado. Porque o Marcos Duval, aquele senador que deu barrigada no Luiz Miranda, na CPI da crise sanitária, ele também corre risco de ser caçado, porque ele está no Conselho de Ética do Senado. E houve uma reunião de líderes na semana passada, segundo informações do Igor Gadelha, que o nome do Marcos Duval foi citado. Porque existem alguns senadores que querem a cassação do Marcos Duval e outros não. Porque ele atacou o Alexandre de Moraes, ele tá com os bens bloqueados na justiça, tá com o passaporte retido. É uma publicação. E eles falam, vamos caçar. Mas no ano que vem já tem votação e ele vai perder. Então fica essa discussão. Caça agora, espera ele ter outro mandato. O que vai acontecer com o Marcos Duval? Ele não vai ser senador de novo. Olha, esse cara do Espírito Santo foi uma das piores aberrações que nós já tivemos na história do Senado. E olha que a gente tem muita aberração. Mas igual o Marcos Duval, eu nunca vi.